Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Concílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos nos acalmando, inspirando profundamente e expirando. Querido Mestre Jesus, divino amigo e irmão, agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos para o estudo do Evangelho e a comunhão com a espiritualidade. Que a luz do teu amor nos envolva, fortalecendo a nossa fé e trazendo harmonia ao nosso ambiente e aos nossos corações. Nesse momento, pedimos a tua presença e o auxílio dos bons espíritos que nos acompanham, que possamos abrir nossas mentes, nossos corações para absorver as lições de paz e de renovação que o teu Evangelho nos oferece. Que cada palavra lida, que cada reflexão feita nesse instante sejam sementes plantadas em nossas almas, florescendo em atitudes e pensamentos nobres no nosso dia a dia. Pedimos que envolva todos os lares com tua luz protetora, afastando toda a negatividade, trazendo a serenidade e o equilíbrio para cada membro de todas as famílias. Que os ensinamentos aqui compartilhados nos inspirem a sermos mais pacientes, compassivos e tolerantes uns com os outros. Auxilia-nos, ó Mestre, a compreender, a praticar lições de amor, caridade e humildade, para que possamos ser instrumentos da tua paz no mundo. Abençoa todos os lares, especialmente aqueles que sofrem e necessitam do amparo. Com gratidão, iniciamos esse momento de aprendizado e oração. Que assim seja. Bom, vamos trabalhar hoje o capítulo 129 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 129, Serviço de Salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está em Atos, capítulo 2, versículo 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento.
O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Bom, a minha reflexão a respeito do texto, eu vou apresentar por meio de algumas perguntas. E aí eu posso começar. E quando esse momento mais desafiador se apresentar, como nós vamos reagir? Será que precisaremos de uma ajuda divina? Essas questões são as questões essenciais que Emmanuel aborda neste texto. Mas saberemos pedir esse socorro? E pedindo, e se recebermos, será que o entenderemos? Seja qual for nosso nível de evolução neste mundo, todos, sem exceção, seremos alvo do amor e da misericórdia divina. E por meio de Jesus, receberemos o auxílio de que necessitamos. Isso não sou eu quem diz, foi o próprio Cristo que nos prometeu. O benfeitor nos lembra ainda que até aqueles que cometem erros sérios, se arrependerem verdadeiramente e pedirem ajuda, serão acolhidos e aliviados em suas dores. Mas ele também alerta: o caminho não é simples. Neste planeta de provas e expiações, todos nós passaremos por dificuldades que nos farão buscar esse apoio de Deus. No mundo tereis aflições. Lembram dessas palavras? Sim, teremos. E nesses momentos, nossa fé será colocada à prova, exigindo que conheçamos, que saibamos a força real que ela possui. Até mesmo os mais céticos, aqueles que intitulamos como os materialistas, se apoiam em algo para tentar sair de algum sofrimento. É verdade que, de certa forma, o dinheiro e o poder podem ajudar a amenizar algumas dificuldades. E a ciência terrestre, embora ainda limitada em alguns aspectos, pode reduzir o sofrimento. Mas esses recursos não salvam, como bem nos diz Emmanuel. Apenas Cristo tem o poder de aliviar verdadeiramente nossas dores, se estivermos firmes no propósito de segui-lo. Ele é o caminho. Estar com Ele é o verdadeiro sentido da vida. Assim, ao relembrar ensinamentos passados, que estudamos em outros textos, compreendemos que seguir uma vida cristã requer compreensão, resignação, aceitação diante do sofrimento. O socorro virá, mas é essencial que tenhamos a profundidade para entender a ajuda que chega. Pedir algo não significa que o conseguiremos exatamente como desejamos, porque existe uma diferença importante entre pedir e receber. Muitas vezes não enxergamos além do que é material, e até nós, espíritas, que temos alguma noção da conexão entre o mundo físico e espiritual,
nem sempre percebemos o que seria realmente o melhor remédio, entre aspas, para nós. E assim, quando enfrentamos uma doença, uma perda ou qualquer outra dificuldade, muitas vezes nos revoltamos sem perceber que, de certo modo, aquele desafio é a cura de que necessitamos. Emmanuel nos convida a refletir profundamente com uma frase impactante no texto. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação como vantagem imediata. Olha que frase realmente importante. Portanto, irmãos, que importante lição podemos tirar daqui? Ainda que não sejamos merecedores, ainda que cometamos falhas repetidas vezes, se invocarmos a ajuda divina, ela nos será concedida conforme nossa necessidade no processo de evolução, guiados pela infinita sabedoria e justiça da providência divina. Como diz André Luiz, abre aspas, o esforço próprio é a grande alavanca da redenção, mas o apoio da providência é o socorro que nunca falha. Fecha aspas. Muita paz e muita luz a todos. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão sobre esse capítulo 129 do livro Via de Luz, intitulado Serviço de Salvação, oferece uma profunda reflexão sobre a relação entre o ser humano e a busca pelo amparo divino, evidenciando a importância do contato com a espiritualidade e do entendimento sobre o verdadeiro significado da salvação. Emmanuel é o autor espiritual da obra, transmitida por Chico Xavier, destaca a passagem de Atos, capítulo 2, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, indicando que a invocação ao Senhor transcende meras palavras e deve ser um chamado sincero que nasce de uma necessidade autêntica de transformação interior. Porque ele começa alertando que até mesmo aqueles mais endurecidos pelo crime ou pelo erro pode se salvar se invocar sinceramente o auxílio divino. Isso implica que a salvação, na visão espírita, não é um privilégio restrito, mas um processo acessível a todos que buscam uma reconciliação com o bem, independentemente do passado. E essa visão reafirma o caráter exclusivo e acolhedor do amor divino, que está sempre disponível, mas que exige um esforço de sinceridade de quem busca. A reflexão vai além de simples invocação. É um convite que nos faz entender que, em momentos de crise ou desespero, até os materialistas ou aqueles que não acreditam no poder espiritual acabam, em algum momento, buscando um recurso superior, mesmo que inicialmente apele para suportes materiais como o dinheiro, a ciência ou status. Neste ponto, ele mostra a fragilidade da confiança exclusiva nos recursos terrenos, uma vez que, embora esses elementos possam proporcionar apoio, eles não promovem a salvação espiritual de ninguém. Outro ponto central da lição desse capítulo de Emmanuel é o convite para que recorramos a Jesus, busquemos na espiritualidade uma solução para as questões fundamentais de nossa existência. Entretanto, o auxílio divino não necessariamente se manifesta de forma como esperamos. Ele chama a atenção para que a arte de receber, pois muitas vezes o socorro do Cristo pode vir em forma
de situações desafiadoras, por exemplo, como uma doença, escassez ou desilusões, que ao invés de serem entendidos como castigo, são uma oportunidade para o crescimento e aprendizado de todos nós. Esse conceito, ele desmistifica a ideia de que a salvação é um prêmio instantâneo ou uma vantagem imediata. Em vez disso, ele nos mostra que a verdadeira salvação está relacionada ao nosso progresso moral, à nossa capacidade de compreender as lições que a vida nos oferece. E esta visão é desafiadora, porque contradiz a expectativa comum de que a intervenção divina deve sempre trazer alívio imediato. Frequentemente, o ser humano interpreta o auxílio espiritual de forma limitada e acreditando que somente as experiências positivas e confortáveis representam um salvamento. Ele, porém, propõe uma visão mais madura, mostrando que Cristo oferece o socorro na medida das necessidades espirituais e evolutivas de cada um. Em outras palavras, a salvação pode se apresentar através de dificuldades que, apesar de desafiadoras, promovem fortalecimento interior, uma compreensão mais ampla da vida. Na sequência, ele enfatiza a importância de cultivar a confiança no amparo do Cristo, lembrando que por mais que os nossos desejos e expectativas imediatas não sejam atendidos da forma esperada, a providência divina jamais falha em oferecer o que realmente necessitamos. A fé em Cristo, assim, deve ser uma força ativa, persistente, capaz de resistir aos desafios incompreensíveis da vida. Refletindo sobre todas essas perspectivas de salvação, podemos concluir que o capítulo nos chama a uma nova postura diante das dificuldades. Ao invés de nos apegarmos às queixas ou desânimos, todos nós somos incentivados a encarar as contrariedades como lições ou até mesmo como bênção disfarçada que nos conduzem ao autoconhecimento e ao crescimento espiritual. Emmanuel sugere que, ao invocar o Senhor, devemos estar abertos para receber o que a vida nos traz, entendendo que a verdadeira salvação é um processo contínuo de transformação e aprimoramento interior. Então, afinal, a salvação, conforme interpretada na visão espírita, é uma elevação da nossa alma, que nem sempre implica em evitar o sofrimento, mas sim aprender a superá-lo com resiliência e gratidão. Uma visão mais ampla das lições que a vida nos oferece. Então, esses ensinamentos é um lembrete de que a fé verdadeira se demonstra não apenas em pedir, mas em saber receber e compreender a mão divina em todas as situações, independentemente das aparências, aceitando que a verdadeira salvação reside na harmonização do nosso espírito com as leis divinas. Essa aceitação é uma última análise e que nos permite a transformar todas as adversidades em experiências de luz, ampliando nossa compreensão sobre o amor e a justiça de Deus. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletir intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a missão das boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais
principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, com gratidão por mais um ensinamento do estudo de hoje. Agradecemos a companhia dos nossos benfeitores e dos nossos mentores. Mesmo quando não compreendemos o que recebemos, que continuemos seguindo com Cristo, servindo, confiando no Senhor, que a luz, a energia desse Evangelho nos acompanhe durante a semana e todos que estejam em paz e luz para todos. Que assim seja, damos graças a Deus.